agora chegou a hora do nosso colunista Leandro Alvarenga responder as perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E vamos agora com o Leandro Alvarenga aqui ao vivo com a gente na tela. Deixa eu colocar aqui o Leandro para a gente. Boa noite, Leandro Alvarenga, mais uma vez, muito bem-vindo. Tudo bem com você? Boa noite, Marisa. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo também. Está muito bonita hoje, viu? Muito obrigada. Muito gentil como sempre. Obrigada, Leandro. Bom, vamos às perguntas que o pessoal enviou essa semana aqui para a gente. Vamos lá, começando com a primeira. Primeira pergunta é do Vanberto Coelho. Ele diz assim: fui lesado ao comprar um smartwatch em uma página no Facebook. A rede social pode ser responsabilizada de alguma forma? Vamos lá, Marisa. Essa é uma questão que tem gerado muita polêmica até nos tribunais brasileiros, né? Nós sabemos que hoje um dos crimes da moda são a veiculação de falsos anúncios em redes sociais em geral, principalmente no Facebook. E principalmente você pode observar que a maior parte dessas fraudes, como nós falamos na última semana, elas decorrem de pagamentos via boleto, onde a pessoa até demora um tempo para descobrir que foi vítima de um golpe e tomar as devidas providências, né? O que tem acontecido no Brasil em geral? Por decorrência do Marco Civil da Internet, que só coloca a responsabilidade nesses provedores quando eles são avisados de uma fraude, quando eles são avisados de uma ilicitude e não tomam providência. Do contrário, eles têm entendido que, na verdade, as redes sociais, os provedores, eles não têm responsabilidade. E que o consumidor, a vítima, no caso, ele tem que suportar o prejuízo pela sua desatenção. Só que não é bem assim que as coisas nós sabemos que funcionam, né? Mas, infelizmente, esse é as decisões que estão caminhando na maior parte do Brasil com relação aos provedores. Isso é uma decisão, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Existem algumas questões que estão sendo discutidas, e só para fins de qualidade, complementando um pouquinho mais. Por exemplo, que as marcas originárias que sofreriam eventuais golpes poderiam ter uma responsabilidade solidária por ela não ter coibido esses golpes, né? Por ter permitido que o fraudador copiasse sua página, copiasse sua marca. Isso não está sendo unânime, está sendo um entendimento de minoria, mas aqui no Estado de São Paulo, eles têm se aplicado esse entendimento em algumas câmaras do tribunal e alguns juízes, entendendo que o consumidor ele é o hipossuficiente. Mas a grande maioria dos estados, Paraná, Minas, Rio de Janeiro, Sergipe e Amapá, eles estão inocentando tanto as redes sociais quanto a loja, entendendo que a loja também foi vítima de uma fraude, né? Só que a gente tem que lembrar, e aí para refletir um pouquinho, porque o Facebook, por exemplo, ele tem regras de publicação. E ele pode fazer, e ele faz uma verificação antes de permitir uma publicação ou um anúncio, seja por inteligência artificial ou não. Então, a gente se pergunta se ele não tem responsabilidade por essa falha da prestação de serviço quando ele faz e permite um anúncio sem o devido cuidado. Isso nunca foi discutido em processo, tá, Marisa? Mas normalmente se discute só, ele não é responsável porque a lei, o Marco Civil da Internet fala isso, mas ninguém nunca discutiu a responsabilidade pela falha da prestação de serviço. Não com o objeto do Marco Civil, mas no Código de Defesa do Consumidor. Mas hoje, infelizmente, os tribunais entendem que o Facebook não tem responsabilidade com base no Marco Civil da Internet. Tá certo, então vamos acompanhando para ver se algo muda, não é, Leandro? Então vamos agora para a segunda pergunta de hoje, que é do Rafael Amaral. Ele fala assim: o Código de Defesa do Consumidor se aplica também a serviços oferecidos por aplicativos? Marisa, o Código de Defesa do Consumidor ele foi uma grande proteção que foi dada para todos os consumidores, porque ele traz a ideia da hipossuficiência. O quê? O consumidor ele é mais vulnerável com relação ao fornecedor de produtos e serviços. E a grande aplicação, a grande sacada do Código de Defesa do Consumidor é que ele, primeiro, ele traz regras mais benéficas para os consumidores, em comparação com as regras mais duras
do Código Civil, e ele traz algumas características para o negócio, para a relação jurídica. E uma das principais características independe do meio. Tanto do meio, a prestação de serviços ou entrega de produtos pode ser no meio virtual ou no meio físico. Vai se aplicar o CDC. Vai se aplicar o CDC ainda que a prestação de serviço, por exemplo, de um aplicativo seja gratuita, porque um serviço é gratuito. E só toma cuidado, pessoal, porque eu gosto de dizer que não existe marmita grátis, né? Ninguém dá comida de graça, totalmente de graça. Por quê? Porque quando você baixa aplicativos, o pagamento é você. O pagamento são os seus dados. O pagamento é sua mania de consumo. Então tome muito cuidado com essas aplicações, porque eles fazem muita coleta de dados e algumas delas são até perigosas para você, consumidor em geral. Mas o CDC se aplica sem dúvida. Tá certo, ó, excelente dica, viu, Leandro? Vamos lá. Terceira pergunta, Mauricélio Araújo. O que faz o vírus Pegasus e como posso saber se o meu celular foi infectado? Bom, a primeira coisa é vocês entenderem que o vírus Pegasus ele foi direcionado, ele foi criado como um vírus de espionagem por ativistas de direitos humanos. Então é muito improvável que uma pessoa comum seja aí afetada por ele. Ele tem um cunho de invadir os dispositivos, ele grava em partições diferentes, para que, tanto no Android quanto na Apple, né, no iPhone, e ele passa a monitorar, ele passa ali a copiar dados daquele telefone para fins de atacar aquela pessoa. Normalmente, eles são direcionados para advogados, infelizmente no meu caso, né, jornalistas e políticos, e pessoas aí polêmicas, assassinos, agressores em geral. O que nós temos de vantagem nessa evolução de combate à pirataria e às invasões cibernéticas é que a Anistia Internacional ela divulgou um manual que te ensina a verificar como você identificar se seu celular foi invadido ou não por esse arquivo espião, vamos dizer assim, e descobrir o que pode ter acontecido. Primeira coisa, por quê? Porque é possível isso? Porque ele deixa vestígios. Mas fazer esse trabalho não é muito simples. Eles têm um software que é gratuito e está disponível no site deles, que chama Mobile Verification Token Kit, ou MVT. Tá? Ele funciona tanto para Android quanto para iPhone. E vou tentar explicar de uma maneira mais simples, porque são muito complexos os passos. Mas como que funciona? Você vai baixar esse aplicativo e instalá-lo, ele vai criar um backup para você do seu celular, e aí neste backup ele vai identificar aí os arquivos que podem ser considerados lesivos. Se você, caso já tenha um backup do seu celular, ou na Apple Store, ou no Google Drive, por exemplo, você não pode pular essa etapa. Mas o que ele faz é o quê? Ele detecta indicadores de comprometimento. Ou seja, ele faz com que isole os arquivos e possibilita identificar se seu aparelho tem algum arquivo que está agindo estranhamente e possivelmente contaminado pelo Pegasus. Tá certo. Bom, jornalista, advogado, então estamos todos envolvidos nisso, né, Leandro? Pois é, Marisa, tome cuidado. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, Leandro, e nos vemos na semana que vem. Boa noite para você. Boa noite, Marisa. Muito obrigado mais uma vez por me privilegiar de estar aqui com vocês. É um grande prazer. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. E aguardo vocês semana que vem e as perguntas. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, Leandro. Obrigada. Boa noite. Bom, pessoal, como vocês já sabem, dicas sempre importantíssimas aqui do Leandro no nosso quadro Seu Direito Digital. E vocês já sabem, não é? O quadro Seu Direito Digital volta na semana que vem, na próxima quinta-feira, sempre contando com a participação de todos vocês, claro, sempre enviando a sua dúvida pelas nossas redes sociais.